E Vamos vamos nessa. começar aqui com o Mengão, o time do Chata, né? Então, deixar ele explorar mais aqui os assuntos relacionados ao Flamengo. O pessoal fica mais chateado com a gente normalmente aí, porque a gente exalta muito Flamengo e Palmeiras aqui por conta da qualidade da gestão. Mas contra fatos e números é difícil ter argumentos negativos, né? Claro que a gente vai esmiuçar aqui o que os números mostram, mas nessa semana, né, tem três, né, novidades legais aí sobre o Flamengo, né? O Flamengo trouxe o balanço do primeiro semestre de 2025 em tempo, né? Diferente de outros clubes aí que não cumprem com as obrigações de divulgação de informação, permitindo que a gente faça uma análise legal aqui sobre o primeiro semestre do clube. Ponto número 2 foi a classificação na Libertadores, claro, né? Sempre importante para o planejamento do clube na temporada. E ponto 3, o novo contrato com a Betano, colocando aí em patamares europeus o patrocínio master do Flamengo e a camisa do Flamengo quando você olha para o conjunto de receita que ela gera para o clube, né, Chato? O que você achou primeiro do balanço, né, olhando a performance financeira do Flamengo nesse primeiro semestre, que vem na mesma toada dos últimos anos, mas trazendo alguns indicadores interessantes aí, sobretudo no investimento no campo, né? Pô, perfeito. Eu sei que para falar aqui do popular malvadão, o pessoal não gosta, né? Fizeram vários cortes de eu falando aí do Palmeiras, mas acho que o Flamengo, comparado aí com o final do ano passado, né, do quarto trimestre, acaba tendo notícias muito positivas para sua torcida. É claro que dentro do campo, em que pese a eliminação aí da Copa do Brasil, o clube tem uma performance sólida no Campeonato Brasileiro e também com a classificação essa semana, enquanto a gente grava, né, o Flamengo eliminou o Internacional e vai projetar voos maiores, está muito na situação ali de 2019. Agora, eu, como um verdadeiro amante, né, das finanças, eu tô muito empolgado com esse episódio porque a gente tá com muita matéria, muita substância para falar justamente do porquê que o Flamengo tá vivendo esse momento positivo dentro do campo. Em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho do balanço semestral. Quando a gente fala aqui, né, que é dever de transparência dos clubes, a gente às vezes, como foi o caso do Botafogo, a gente acaba batendo porque o clube não apresentou o seu balanço, ou seja, em maio desse ano o clube não apresentou as suas contas de 2024. Clubes como o Flamengo e o Palmeiras, eles, até por uma questão de governança, de transparência, eles divulgam os seus balanços de meio de ano. Ou seja, é muito mais fácil a gente ir medindo esses clubes ali mês a mês, ano a ano, se você tem um acesso a essas informações. E especificamente, esse balanço de primeiro semestre do clube foi espetacular. Espetacular por quê? O Flamengo ele projeta cerca de 711 milhões de reais de receita no primeiro semestre. E aí todo mundo vai falar, poxa, Bruno, mas então, se até junho o Flamengo faturou 711, isso significa que ele vai faturar 1,4 bi no segundo semestre. Na verdade, não, porque o nosso calendário ele não é um calendário anual uniforme. Como as principais competições elas são principalmente focadas no segundo semestre, então ali Copa do Brasil, Libertadores e grande parte do Brasileiro, geralmente os clubes arrecadam menos na primeira metade do ano, justamente porque o fluxo de caixa vai apertando, porque as receitas de direito de transmissão elas são pagas gradualmente, ainda que os clubes reportem todas essas receitas de forma global no seu balanço. E além disso, o primeiro trimestre estadual paga menos, em janeiro você tem 1 ou 2 jogos de bilheteria em casa, então o fluxo de caixa mais robusto dos clubes, de fato, ele começa a pegar ali de março, abril para frente, né? Então, de fato, você ter os 711 milhões aí no primeiro semestre é um indicativo de que o Flamengo pode chegar na casa ali de 1,6, 1,7, 1,8, a depender do que ele faça daqui para frente, claro, né? Exatamente. E o clube, ele traz outros sinais, né? Porque a gente, até o relatório Convocados, a gente sempre brincava assim, quanto que seu clube arrecada e quanto que o seu clube deve. Conforme a gente foi vivendo aí esses anos de análise, você começa a prestar atenção em outros pequenos detalhes que são igualmente importantes. Então, por exemplo, o clube, ano passado, faz a compra do terreno do gasômetro, e hoje a gente tem aí uma incerteza se vai construir estádio, não vai, mas o fato é que o clube gastou cerca de 180 milhões de reais para fazer a aquisição desse imóvel. E é óbvio que o clube ele transforma fluxo de caixa em um ativo imobilizado, não perde dinheiro, mas é um ativo imobilizado com uma única destinação. E aí o Flamengo, na virada do ano, quem olha para a janela que o Flamengo fez, estava com um caixa mais apertado. A gente sabe que a taxa Selic está aí nos seus 15% em patamar, que é um valor altíssimo. Então,
qualquer empréstimo que você tenha que fazer, isso gera um ônus muito grande para o fluxo de caixa. Então o Flamengo, não é que ele ficou sem dinheiro, mas ele teve que fazer um dever de casa muito mais apurado, que foi muito facilitado pela questão do Mundial de Clubes. Então quando o Flamengo traz no Mundial de Clubes uma receita de 150 milhões de premiação, fora todas as ativações publicitárias que o clube fez, isso traz um reforço de caixa muito positivo para o primeiro semestre da temporada. E mais do que isso, o clube pega o endividamento operacional líquido e já espreme muito isso. Ou seja, entre o que o clube tem em termos de ativos e contas a pagar e o que ele tem a receber, você vê que é um clube que está, como é que a gente pode dizer, né? Que está um clube levinho, né? Está um clube limpo. Isso é muito favorável para a situação que a gente tem, principalmente porque o clube, além de fazer uma janela sólida agora no meio de ano, que só vai ser computada aí no segundo semestre, o clube também vendeu jogadores, e aí se ele trouxe o Samuel Lino, trouxe o Carrascal, trouxe o próprio Saul também, que a gente sabe que tem luvas diluídas e tudo mais, o clube também fez a venda do Gerson à vista, que é algo muito pouco usual, né, um pagamento de multa rescisória, 25 milhões de euros, e também vendeu o Wesley para Roma. Então, o clube, por mais que a gente veja algumas notícias de gastos recordes na janela, a janela de venda também foi muito acelerada para um ano de 2024, que ela não foi tão agressiva, e para um primeiro semestre que, salvo me engano, a grande venda foi o Fabrício Bruno, que nada mais assim do que deu uma pequena reforçada no caixa. E tudo que você está falando aí se resume em gestão de caixa, né? O pessoal vai ficar bravo comigo de novo, falar do Flamengo e do Palmeiras aqui, trazer o Palmeiras pro papo, mas as torcidas rivais têm levantado essa bola, né? Pô, como é que o Palmeiras gastou tanto esse ano, né? Chegando agora aí na ordem de 650 milhões de reais investido em reforços. Porque ele tem caixa para fazer isso, né? E o caixa vem das receitas recorrentes e vem das não recorrentes. A venda do Estevão, no caso do Palmeiras, a venda do Wesley e do Gerson, no caso do Flamengo, e de um caixa que já vem robusto. Então, você pega o primeiro semestre do Flamengo, outros dois números que me chamam a atenção, né, é a questão do superávit, né? Então, o Flamengo dá um superávit de 143 milhões de reais. E além de ter comprado um terreno, né, um desembolso na cabeça no passado, né? Acho que foi outubro. O Flamengo comprou o terreno, isso. 180 milhões, apesar disso, o Flamengo tem um caixa ainda 150 milhões de reais. Exatamente. Então, mostra uma gestão financeira muito qualificada, que consegue, por conta da geração de caixa mensal do clube, ter capacidade de fazer o nível de investimento, de comprometer o investimento que o Flamengo comprometeu agora na janela de julho. E a gente sempre falou, e vou continuar repetindo, que se o resto da galera não se organizar, a boca do jacaré vai continuar abrindo. O Flamengo e o Palmeiras vão ter cada vez mais poder de compra, o Flamengo e o Palmeiras vão ter cada vez mais bons jogadores à sua disposição, e a tendência é que eles ganhem mais, é o ciclo virtuoso do futebol. Então esse é o sinal amarelo piscando aí para os outros clubes de massa crítica, e todos os clubes do futebol brasileiro, se organizarem financeiramente, porque se você não tentar diminuir a distância para eles, ela vai continuar aumentando. E eu acho que isso também passa muito por uma questão de implementação de cultura. Então, se você olha para as finanças do Flamengo, o clube praticamente tem um endividamento nulo face à sua receita, e olha um clube que na virada do ano estava sem caixa, estava com caixa bem espremido, o Flamengo nesse primeiro semestre, mais do que os 150 milhões de caixa, o Flamengo faz uma variação positiva de 56 milhões de reais em caixa. Então, assim, o Flamengo ele podia perfeitamente ter comprado atletas com obrigações a pagar, a perder de vista, mas como o clube, assim como o Palmeiras, assim como outros clubes que estão sendo bem geridos, o próprio Bahia, a gente vai falar um pouquinho aqui do São Paulo também, são clubes que entendem a realidade dentro do que eles se propuseram para aquele período. Então, se o Flamengo falou, olha, nós não vamos gastar no primeiro semestre, isso foi cumprido à risca, para que no segundo o clube pudesse fazer uns investimentos a longo prazo. Então, isso é muito importante, porque aí quando a gente olha o que o Flamengo ainda tem a pagar, a diferença entre o que o Flamengo tem a pagar e receber por atletas, é um valor de 229 milhões de reais. Ou seja, algo que se você diluir por 2, 3 anos, considerando que o clube vai ter mais ou menos 1,5 bilhão de receita todo ano, é nada. E isso vai fazer com que o clube acabe se perpetuando dentro de uma elite. E se você tiver alguns outros clubes, como foi o caso do Atlético em 21 e do Botafogo ano passado, são clubes que podem sim, em um determinado ano, incomodar Flamengo e Palmeiras, mas sem planos resilientes e a longo prazo, isso vai ser apenas um certo namoro de verão. E falando dos big numbers do Flamengo, não podemos deixar de falar do novo contrato de patrocínio com a Betano. A Betano
já amplamente posicionada aí no futebol mundial, né, aqui no Brasil com o Brasileirão, acho que eu estava na Copa América, né, e outras competições, a Champions, enfim. Ganhou o processo de concorrência, né, e falando de gestão, né, o Flamengo pode se dar ao luxo de organizar um processo de concorrência, resolver os problemas, a gente está falando disso aqui de começar a gravar, né, com a antiga patrocinadora de maneira até elegante, considerando que a antiga patrocinadora estava inadimplente, tinha uma série de questões operacionais, mas fato é que esse processo de concorrência levou o Flamengo àquele que é de longe o principal contrato de patrocínio da história do esporte aqui no Brasil, do futebol aqui no Brasil. São 270 milhões de reais por ano, contrato de 3 anos, então o contrato totaliza aí quase 1 bi de real. E aí trazendo para dólar, para fazer a comparação com os maiores clubes do mundo, isso dá 50 milhões de dólares ano, que é um patamar de patrocínio master de grande clube europeu. Top 10. Então, mais um statement aí, né? O Flamengo fincando bandeira com o potencial de massa que tem, com a marca relevante que tem, de conseguir rentabilizar isso, né? Quando a gente fala do torcedor de balanço, torcedor de clique, de visualizações de mídia social, as pessoas às vezes até fazem brincadeiras pejorativas, mas nesse caso é muito importante a gente saber que não só a transição do antigo patrocinador, quando o Flamengo entende que ele vai dar uma espécie de default nos pagamentos, e todo esse processo de abertura de concorrência, a Betano, que foi a vencedora, ela acabou tendo a sua proposta aceite, mas também você teve outras propostas em patamares equivalentes. Então isso significa que esse preço não foi o Flamengo que deu ou alguém da Betano que topou pagar numa empreitada louca. O Flamengo ele tem toda uma mensuração, né, de poder de alcance das marcas que o circundam, que fez com que mais de uma marca entendessem que esse patamar de top 10 mundial é um patamar factível para o que o Flamengo gera em retorno de imagem. Isso foi muito legal. E mais do que isso, Pedrão, a gente tem um novo bloco de direitos de transmissão que está vigente entre 2025 e 2029. Nesse acordo, até que ficou muito famosa uma entrevista recente que o presidente BAP deu para Flamengo TV, na qual ele explica que o Flamengo deixou, nesses 5 anos, nesses 4 anos, né, quase meio bi de real na mesa para fins do que ele já cedeu em relação a uma distribuição mais equalitária com os outros clubes. Quando o Flamengo adiciona os 125 milhões que a PixBet pagava, esses 280 em fixo e mais variável, o Flamengo está recompondo o seu caixa com uma perda de arrecadação. E com isso, pela primeira vez dentro do futebol brasileiro, a linha de receita de patrocínio, ela supera a receita televisiva. Isso só acontecia por uma circunstância muito específica no Red Bull Bragantino, mas a fins de efeitos não societários e efeitos de mercado, é a primeira vez que o Flamengo, se ano passado ficou quase em 50-50, com uma camisa de 423 milhões de reais, o Flamengo vai superar mais ou menos algo em torno de 400 que ele vai receber pelo direito de TV. E isso passa um recado para o mercado que os clubes têm muito potencial para fazer esse aumento de arrecadação. Só para fins de comparação, a mesma Betano, no ano que ela patrocina o Fluminense, no ano que o Fluminense ganhou a Libertadores, a Betano ela pagava cerca de 20 milhões de reais por ano para o clube. Ela vai pagar quase 10 vezes mais para o Flamengo nesse ciclo. Obviamente, o Flamengo tem uma questão de massa, o Fluminense também é um clube respeitado, mas talvez o Fluminense consiga aumentar esses 20 e, naturalmente, todos esses clubes que estão recebendo esses valores das patrocinadoras, eles só precisam tomar muito cuidado para que eles não onerem sua folha de pagamento, para que lá na frente esse mercado de apostas recue um pouquinho nesses patamares e os clubes acabem se alavancando e se endividando mais do que eles podem. E a má notícia para os clubes que competem com o Flamengo é que, né, se a gente pegar a folha do Flamengo hoje do futebol, ela tá ali na ordem de 60 milhões de reais por mês, que já é um negócio colossal, mas só com esse contrato de patrocínio o Flamengo já gerencia quase 50% da folha anual do departamento de futebol, além de todo o resto que o Flamengo tem para receitar e gerar caixa. Então, o Flamengo mais forte, mais competitivo, né, nos próximos anos aí como resultado disso.